Olá, gente querida, você que me segue aqui no meu canal, gratidão profunda, você que segue a mim no YouTube ou no Instagram, minha gratidão profunda por você me seguir. Você do YouTube, eu peço que deixe o seu like, seu comentário, seu joinha aí e também acione o sininho de notificações para que o nosso canal ganhe cada vez mais engajamento e possa crescer. E são essas ações que ajudam o canal a crescer. E você do Instagram, também peço que deixe aí o seu comentário, né? Seu coraçãozinho, manda um aviãozinho comunicando a alguém que você ama a respeito do vídeo e assim também nós vamos crescendo no Instagram. Essas ações é tão simples para você, mas para mim ela é muito importante, tá bom? Então eu conto com você nesse aspecto aí. A partir de hoje, dia 15 de janeiro, aos domingos, nós vamos sempre fazer aqui um vídeo comentando alguma notícia da semana que passou e comparar isso, né, com algumas perspectivas do ponto de vista bíblico-cristã, tá bom? E também do ponto de vista de saúde mental, ok? Então hoje eu começo essa nova etapa aqui no meu canal e no meu perfil para levar a você sempre um vídeo de reflexão, um vídeo que leve a você crescimento, conhecimento, que leve a você assim alguma perspectiva de esperança, de otimismo também, mas principalmente de esperança, tá bom? Então começamos hoje essa nova etapa e é por isso que eu conto com você para compartilhar os vídeos e também deixar aí o seu joinha, o seu gostei, né? E se não gostou também pode deixar, pode fazer o seu comentário sem nenhum problema. Primeiro, gente, eu quero refletir algo com você. Os canais que mais crescem hoje no YouTube, no Brasil, são os canais que falam de política. E eu vejo, né, eu também sigo muita gente no YouTube, sigo muita gente no Instagram, e os canais que estão voltados para os problemas que o Brasil está enfrentando hoje, são os canais que mais têm visibilidade. Eu quero dizer para você que meu propósito com o meu canal não é crescer desordenadamente ou crescer focando um tema, um assunto do qual eu não domino ou um assunto o qual não tem a ver com a minha personalidade, com o meu perfil. Quem me segue aqui no meu canal sabe que o meu perfil é mais de reflexão, é de paz e amor, é de promover harmonia, é de construtor de pontes, como eu tenho dito, né? Porque eu acredito que esse é o nosso papel. Eu sou cristão e como cristão eu acredito que eu fui chamado, eu fui mandado a esse mundo, né? Eu nasci nesse planeta com uma missão. E essa missão é a missão que Deus, nosso Senhor Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, é que Ele determinou para mim, e é para essa missão que eu gostaria de caminhar e é essa missão que eu gostaria de cumprir. Mas eu vejo também a realidade, né? Muita gente pensa que cristão tem que se isolar do mundo. A oração de Jesus em João capítulo 17, e ele orou por nós, por você e por mim, ele diz assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então Jesus não pediu para a gente não habitar aqui nesse mundo. Nós nascemos aqui, nós temos um propósito aqui, né? Mas ele pediu que a gente não se envolva no lamaçal do pecado, no lamaçal das coisas erradas que esse mundo está envolvido. Então a gente não pode ignorar a realidade que nos cerca. A gente não pode ignorar os acontecimentos nos quais nós também, de uma forma ou de outra, estamos imergidos. Só que a gente tem que fazer de tudo para se manter incólume, né? Essa é a palavra que me veio agora. Manter incorruptível, incontaminável. Essa é a palavra que eu queria buscar. A gente tem que fazer de tudo para se manter incontaminável, incontaminado com as coisas que esse mundo apresenta.
E estou falando especificamente agora da realidade do nosso país, tá bom? Então vamos lá. Eu quero comentar aqui a notícia hoje, a notícia da invasão lá dos três poderes lá em Brasília. O que eu acho interessante quando acontecem essas coisas é que as pessoas, elas raramente assumem aquilo que elas fazem, tá? Primeiro, eu quero deixar bem claro para você que eu não estou aqui para defender partido, ideologia, ou candidato, ou político, né? Ou governador, presidente. Até pode ter um momento que eu volte aqui no canal para fazer alguma dessas alusões aí, tanto para condenar atos quanto para defender. Mas eu estou aqui defendendo a ordem, estou aqui defendendo aquilo que a nossa bandeira traz escrita nela, ordem e progresso. E ao defender isso, ordem e progresso, também eu quero deixar bem claro que essa ordem e esse progresso que diz a bandeira e a qual eu acredito e a qual eu me proponho como cidadão a defender, é uma ordem, um progresso que eu sei também que vão passar, né? Eu tenho dito aqui que o nosso foco não é aqui nesse planeta, o nosso foco é lá no céu, ok? Então eu quero deixar isso bem claro. Tendo isso em mente, eu quero comentar então a invasão dos três poderes em Brasília. E eu não quero fazer isso sob a perspectiva de olhar aquela multidão que lá entrou, que lá depredou, que lá fez atos de vandalismos, né? De terrorismos, analisando assim a multidão como um todo. Mas eu quero destacar aquelas pessoas que se dizem cristãs e que estavam lá no meio dessa movimentação, dessa manifestação, desses atos de vandalismo. E por que eu quero destacar essas pessoas? Porque, meus queridos irmãos, se nós dizemos que nós cremos numa pátria superior, que nós esperamos uma pátria superior, se nós dizemos que nós acreditamos na promessa de Jesus, que só no Novo Testamento tem mais de 300 vezes essa promessa de que ele vai voltar, por que nós nos envolveríamos então em atitudes, em atos e manifestações como essas para defender um determinado partido político ou um determinado candidato ou uma determinada ideologia? Afinal de contas, nós temos uma pátria superior. Quando Jesus esteve aqui nesse mundo, ele foi bem claro, taxativo, quando ele disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. E eu quero ler 3 passagens da Bíblia para você hoje. A primeira delas está lá em Mateus, no Lucas 21, versos 28, que diz assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando essas coisas, que coisas? O engano se alastrando, a corrupção se alastrando, a dureza do coração humano se alastrando, a maldade se espalhando sobre a face da terra, é dessas coisas e muitas outras mais semelhantes que Jesus está falando. Ele está dando um alerta, deu alerta aos seus discípulos dos seus dias e dá um alerta a nós hoje. Antônio, quando essas coisas começarem a acontecer, não fique preso, não fique olhando as coisas desse mundo. Levante a vossa cabeça, levante os olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Esse é o conselho, essa é a palavra de Deus para você e para mim. Ainda lá em Lucas, capítulo 18, verso 8, ele diz assim, na última parte do verso, aliás, vamos ler o verso inteiro. Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Essa é uma pergunta, esse é um questionamento que às vezes também eu faço. Porque, meus queridos, se eu que digo cristão, eu que me digo cristão, que me defino como cristão,
eu tiro o foco das coisas celestiais, da vida que Deus nos prometeu, para colocar o foco nesse mundo, nesse planeta, e ir para a briga, literalmente, enfrentar a polícia, enfrentar pessoas que não pensam como eu, enfrentar pessoas que têm outro tipo de ideologia, estar disposto a pegar em armas, a derramar sangue dos meus irmãos, por conta de coisas desse planeta, de política e de politicagem, de políticos e de politiqueiros, pessoas que nem sabem que você e eu existimos, muito menos conhecem as suas e as minhas necessidades. Pessoas que não pagam as suas dívidas, não pagam os seus boletos. E de repente eu, como cristão, vou para as frentes de batalha, de manifestação, dou a minha cara para bater, digo que estou disposto a matar. Nesses dias vi um pastor aqui no YouTube dizendo isso, tem ainda rodando aí o vídeo dele, ele se dizendo um pastor que leu lá no Velho Testamento que Deus mandou matar os amalequitas, matar as mulheres e crianças, e ele disse, eu sou armamentista e eu vou matar essas pessoas desse partido, né, porque são todas filhos do demônio. Gente, isso é o pior dos absurdos que pode haver, principalmente saindo dos lábios de uma pessoa que se diz cristã. Porque eu leio um evangelho que Jesus mandou Pedro embainhar a espada. Eu leio um evangelho que diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu leio um evangelho que me manda orar pelas autoridades constituídas, sejam elas quais forem. Esse é o evangelho que eu leio. Eu leio um evangelho em que Jesus disse, se baterem na tua face direita, oferece também a esquerda. Se obrigarem você a caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Esse é o evangelho que eu leio. De repente, na minha prática, a minha prática e a minha fala estão destoando, não estão sendo coerentes. E eu não estou, repito, eu não estou defendendo partido de direita, de esquerda ou de centro. Estou defendendo o partido do alto, daqueles que acreditam no alto, na pátria celestial. Pare um pouco e pense. Analise a podridão que esse mundo está vivendo. Uma podridão ética, uma podridão moral, uma podridão espiritual, uma podridão em todos os sentidos. Nós, às vezes, voltamos nossos olhos para defender, nossos olhos e nossos atos, para defender essa podridão, seja ela de direita, de esquerda, de centro, de qual posição estiver. E eu quero dizer para você hoje, meu querido, que todas essas coisas não estão de acordo com o projeto que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. O projeto que Deus tem para mim e para você é que a gente olhe para cima, para frente, e que a gente seja construtores de pontes, como eu tenho dito aqui frequentemente, e que a gente faça aquilo que Pedro diz no capítulo 5, 1 Pedro 5, verso 7. Porque a gente fica olhando essas coisas, a gente fica exposto a uma série de males, inclusive o mal do século, que é a ansiedade, porque a gente quer resolver, a gente não pode. E aí Pedro diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esse é o convite que eu faço para você. Se você está preocupado com o país, porque o candidato que você votou não ganhou, ou se você está preocupado com a situação econômica do país, independente de qual candidato entrou, sabe? Se você está preocupado com a situação financeira, qualquer tipo de preocupação que atormenta você, que tira o sono de você, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de cada detalhe da sua vida. Fica aqui essa reflexão para você. Se você gostou, você compartilhe, você comente, você deixa o seu like aí, tá? Se você gostou, você manda esse vídeo para outras pessoas e no próximo vídeo nós estaremos aqui de novo para mais uma reflexão sobre as notícias dos acontecimentos atuais. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.